Fala, aquarista! Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre quarentena em peixes de água doce. Em água salgada é muito comum, mas em água doce a gente negligencia um pouco, né? Como na água salgada cada peixe tem um valor agregado um pouco mais alto, a turma costuma cuidar bem mais dessa questão de qual peixe vai pegar, com quem, os companheiros de tanque desse peixe, litragem, ambiente e tudo mais. Mas na água doce é um pouco negligenciado, então eu vou tentar passar um protocolo simples de quarentena para tratar parasitas internos e externos e que não demore tanto, vai levar em cerca de 10 dias. Se você não notar que ele tem algum parasita específico que você quer tratar, aí você pode prolongar esse tratamento, mas basicamente em 10 dias você dá uma limpada boa no peixe antes de colocar ele no seu aquário. Eu vou estar mostrando para vocês um pouco de algumas quarentenas que eu já fiz. Eu sempre pensei em fazer esse vídeo, mas eu sempre esqueço de gravar e tal. Daí eu gravo alguma coisinha ou outra, de alguma quarentena, de outra e tal. Resolvi pegar um pedacinho de cada, só falar aqui para vocês como que eu faço e tá fazendo esse vídeo, né, para ajudar a comunidade. Então, na chegada do peixe, quando ele chega da loja, que ele não tem um estresse, não passa muito tempo no saquinho, não defeca no saquinho, eu deixo ele aclimatando ali a temperatura uns 30 minutos, 40 minutos. Enfim, vou fazer outra coisa, esqueço ele ali com a luz apagada e deixo ele ali aclimatando a temperatura. Depois eu faço a aclimatação bem gradual dos parâmetros, bem devagar, para ele ir acostumando e tal. E de preferência eu chego aqui com a luz vermelha. Se você tiver a possibilidade de ter essa luz vermelha forte aí, que você consiga enxergar alguma coisa, porque é difícil enxergar com ela, mas os peixes não enxergam, então para eles vai estar tudo escuro. Então é uma forma de manter os calmos também. Se você tiver essa possibilidade, é válido. Então, chego aqui, vou fazendo essa aclimatação neles com a água do aquário quarentena e depois eu vou pegar e dar sequência no tratamento. Só que, se os peixes chegaram de viagem, daí eu faço diferente. Eu vou aclimatar a temperatura normalmente, porém, na hora que eu abrir o saquinho e o oxigênio entrar e ter essa troca gasosa dentro do saco, se é um peixe de água alcalina principalmente não, somente, né? Porque o peixe de água ácida que vai para água ácida não vai interferir tanto, mas se é de água alcalina, a amônia vai se tornar tóxica, aquela amônia que está no saquinho ali, que ele viajou e defecou e tudo, a urina vai estar no saquinho e no saquinho não está tóxica porque está ácido o pH, ela própria, as fezes e tudo acidifica um pouco o pH. Na hora que você abre e começa a colocar água alcalina dentro, essa amônia vai se tornando tóxica. Então, para evitar queimar as guerras do peixe, eu prefiro, se eu vejo que está muito sujo e tal, eu nem vou aclimatar, eu vou jogar ele direto e ele vai lidar com isso e depois eu vou deixar ele se acalmar e depois eu começo o tratamento. Se eu vejo que está limpo o saquinho e tal, eu faço uma aclimatação mais leve e solto ele, mesmo que esperar um pouco. No caso de vir da loja, peguei e veio da loja, a primeira coisa que eu vou fazer depois dessa aclimatação é botar ele na mesma água do aquário, dar um banho de sal grosso ou sal próprio. Eu uso aqui um sal da BioWave, que eu acho que paguei 30, 40 reais há 2 anos atrás e eu tenho um monte ali ainda. A gente usa bem pouco. Você vai dar um banho com esse sal grosso, ali de 5, 10 gramas por litro. Você vai ter que ver, cada peixe tem uma aceitação a esses banhos com sal. Então você vai ter que procurar saber qual o limite da tolerância do seu peixe. Por exemplo, peixes de água muito ácida vão tolerar menos, mas alguns, por exemplo, o Mato Grosso, que eu já quarentenei alguns, ele tem uma tolerância maior que o neon. Os dois são de água ácida, mas o neon bem mais até. Eu fiz separado o banho, por exemplo. Chegaram juntos, mas eu separei. Peguei o Mato Grosso, dei um banho de sal grosso com a quantidade o dobro do que eu usei no neon e pelo dobro do tempo também. E a temperatura em 27 graus, nessa chegada dos peixes no aquário quarentena, tá? Esse primeiro banho de sal grosso, ele vai gerar esse choque osmótico leve, porque o peixe de água doce ele tem mais sais dentro do corpo dele do que na água. Então a água está sempre, se você pegar um punhado de sal e deixar assim exposto, você vai ver que ele vai puxar a água. Então a mesma coisa dentro do peixe, ele tem mais minerais, mais sais dentro dele, então a água está sempre entrando dentro dele e ele está expulsando na forma de urina. Quando você bota mais sal no ambiente, isso dá um relaxamento para o peixe momentaneamente. Por isso que eu já tenho preferido fazer isso do que manter o sal na água, porque vai contra aquilo que o peixe se adaptou há anos e anos e anos na natureza.
e ele consegue se sobreviver momentaneamente, até um relaxamento momentâneo. Porém, se você deixa isso muito tempo, vai ser prejudicial, porque o sistema dele não é adaptado para isso, né? Eu vou fazer esse banho de sal, quando os sais entram no corpo dele, ele expulsa pela urina. Quando muda isso, gera esse choque osmótico, só que alguns parasitas que ficam presos superficialmente nas guelras também, eles não têm essa tolerância tão grande, então eles se soltam. Talvez eles não morram, mas eles se soltam. É isso que você quer com a maioria dos parasitas, que eles se soltem ali, por isso que o banho é fora. Esse banho específico é fora. Algum parasita que sair, que soltar, vai ficar ali e você vai botar os peixes para dentro do aquário quarentena após esse banho de sal grosso. Esse banho também vai estimular a mucosa. Se algum peixe tiver algum ferimento, alguma coisa, ele vai estimular a mucosa, que a mucosa funciona como barreira protetora. Por isso dizem que o sal ajuda a cicatrizar, porém o efeito é indireto, ele só estimula a mucosa do peixe. Enfim, vou deixar lá ele, primeiro dia, deixa ele dormir lá, preferencialmente com a luz apagada. Se você tiver uma opção de uma luz bem fraca para ter aquela sensação de dia e noite para os peixes, mas no começo deixa a luz apagada. No segundo dia você vai lá e eu vou fazer um banho com sal amargo, sulfato de magnésio. Esse sal amargo, ele é um laxante humano também. Você compra em qualquer farmácia. Você vai pegar esse sal amargo ali, 2 gramas por litro. Também entra aquela questão de cada peixe vai ter uma tolerância, né? Mas você vai botar 1 a 2 gramas por litro. No aquário quarentena, nesse caso, eu acho que dá para usar. Não precisa retirar. Eu acho que nesse caso, retirar eles, o estresse que você vai causar neles pegando mais uma vez não compensa. Então eu prefiro fazer no aquário inteiro, 1 a 2 gramas por litro, 3 gramas se você é um peixe que é muito, tipo uma molinésia, uma coisa assim, você pode botar bem mais, porque são peixes de água bem mineralizada, né? É diferente de você pegar um neon, por exemplo, foi um dos que eu fiz aqui. Você tem que ter esse controle, né? Como eu tinha neons de Mato Grosso, principalmente nessa última quarentena, tem que sempre estar atento a isso, pesquisar cada indivíduo, cada animal. Geralmente peixes de água alcalina vão tolerar mais sais dentro da água, né? Gulp, molinésia, esse tipo de animal. E até para gerar o choque, porque você quer gerar um choque, vai ter que ser uma dose mais alta, né? Para o neon, essa dose baixa já vai ser absurda, né? Porque ele é acostumado com água extremamente mole, sem sais nenhum. Então, para ele já é uma coisa alta. Para os parasitas que vivem com ele também. Então, isso você vai ter que analisar caso a caso. Eu vou deixar eles nesse banho de sal amargo 1 a 2 horas. Você vai acompanhando. Se você começa a ver que os peixes estão incomodados, daí você vai manter mais ou menos esse tempo, 1 a 2 horas. Daí o máximo de TPA possível, você deve fazer 100% que faça de TPA, se você tiver, lógico, acesso sempre a manter a mesma água, os mesmos parâmetros, né? Por isso que eu uso uma caixa de TPA, eu uso um filtro de osmose reversa, mas se você já tiver uma noção da água que sai da sua torneira, deixar ela descansar, ajustar o pH, temperatura, os parâmetros, deixar ela reservada, você consegue fazer tranquilamente isso. Eu uso aqui galão de água mineral, que eu comprei água para mim no supermercado, eu deixo os galão aqui. Então, se eu tiro 5 litros, eu tenho um galão igual que vai repor os mesmos 5 litros. Se é 10 litros, eu tenho um galão igual que vai repor os 10 litros. Então, você já pode deixar isso preparado, né? E fazer a TPA do máximo possível. E nesse segundo dia, você já vai aumentar a temperatura para 28 graus. Depois que você fizer essa TPA, essa troca de água, você vai adicionar 1 gota por litro de azul de metileno. Esse azul de metileno, ele já vai agir diretamente sobre alguns fungos e parasitas que estão externos na pele do peixe, nas guelras. Ele vai agir diretamente, quimicamente, matando ou impedindo que eles se fixem no animal, né? O efeito é direto. Daí você tem que evitar a luz forte, porque o azul de metileno ele é fotossensível. Isso é uma coisa de se cuidar bastante também. O sal amargo ele vai ajudar o peixe a reduzir inchaço também interno. Como a gente tem retenção hídrica, eles também têm, por mais que seja estranho, porque o peixe vive na água, né? Mas ele pode ter acúmulos dentro do organismo dele. É como eu falei, ele está sempre expulsando água. Então esse sal amargo vai ajudar ele a eliminar as fezes e também vai reduzir o inchaço. Ele também gera um leve choque osmótico. Eliminando as fezes, ele vai eliminar muitos parasitas que estão ali junto com ele, e é por isso que você tem que fazer uma bela de uma TPA para puxar tudo que ficar embaixo. Geralmente vai ficar um resíduo branco, uma coisa assim. Então tem que cuidar com essa TPA depois de sal amargo, porque é isso que você quer, que ele elimine tudo.
esses primeiros banhos são uma tentativa de dar uma limpada grande assim nos peixes para depois entrar com esse tratamento do azoto de metileno, que você vai entrar no segundo dia com o azoto de metileno, depois no dia 3, 4 e 5 você só vai fazer TPA de 50%, 60%, quanto mais melhor, mas ali pelo menos 40%, 50%. E vai aumentar a temperatura no dia 3 para 29 graus e manter assim, no dia 3, 4 e 5. Vai manter a temperatura em 29 graus. Repare que você vai subindo a temperatura aos poucos, porque o último tratamento você vai ter que estar com ela mais alta. No dia 6, você vai repor o azoto de metileno também na TPA, porém você vai aumentar a temperatura para 30 graus, que já é bem alta. Então isso aqui você vai ter que cuidar bastante do tipo de peixe que você está usando. Por exemplo, um king ou uma coisa assim, você vai ter que pesquisar se os peixes que você tem aceitam esse tipo de coisa, esse tipo de temperatura. No dia 6 você vai estar com a temperatura em 30 graus. Lembrando que as TPAs do dia 3, 4, 5, 6, você sempre vai estar repondo o azoto de metileno, uma gota por litro, de acordo com o que você retirou. No dia 7, você também vai manter esses 30 graus e vai fazer outra TPA. Tá, chegando no dia 8, daí você vai fazer a maior TPA que você conseguir e você vai entrar com o Worm Destroyer. Só que você não vai mais colocar azoto de metileno, você não pode usar um junto com o outro. Então você vai parar com azoto de metileno no dia 8 e vai entrar com o Worm Destroyer. Esse produto ele está custando mais ou menos R$100. Só que assim, se você tiver uma quarentena de 10 litros, ele vai durar 83 tratamentos. Então ele vai durar bastante. Ele já é um produto feito para tratamento de peixes, ele é feito para tratamento de discos. Então é mais seguro. Por mais que ele tenha esse valor aí no início, R$100 ali, talvez seja caro para você ou não, mas ele rende muito, 83 tratamentos em 10 litros. Tem outro medicamento que chama Panacu, mas daí já é um vermífugo usado para cães, né? Você vai adaptar, não é próprio para isso. E também é quase o mesmo preço, geralmente, vai estar ali na caixa de R$70. Então eu acho que não compensaria, mas enfim, você vai adicionar o Worm Destroy, que é 0,3 ml por litro. E vai subir a temperatura ali 31, 32 graus, conforme manda a bula, né? A descrição, já vem descrito lá no rótulo como que é para usar. Ele vai ter metronidazol, mebendazol, levamisol e vitaminas do complexo B. Daí sim ele vai agir agressivamente contra parasitas internos. Lá no banho de sal amargo a gente já deu uma aliviada nos peixes, mas agora ele vai agir diretamente quimicamente, né? Nesses parasitas. Ele vai tratar, eu não vou saber pronunciar corretamente os nomes, mas ele vai tratar camalanos, cestoides, nematóides, que é comum, hexamita e espironucleose. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas vai estar descrito no rótulo do produto a hora que vocês verem. Ele é feito para discos. Geralmente quando alguém me pergunta quer uma coisa boa para água doce, eu já falo, vai, né, alguma coisa que foi feita para disco, porque ali os caras realmente vão ter um apreço maior no que estão fazendo. No dia 9, no mesmo horário que você colocou o Worm Destroy, você vai estar acompanhando, de preferência fazer isso num dia que você vai estar tranquilo em casa, né? Porque ele realmente é agressivo, uma medicação um pouco agressiva para alguns peixes, então você vai ter que estar acompanhando. Se você vê que o peixe não está bem, você vai interromper o tratamento. No dia 9, no mesmo horário que você adicionou o Worm Destroy, você vai fazer a TPA o maior possível e deixar eles lá. No dia 10, você vai aclimatar eles no seu aquário e soltá-los. Aclimatar, aquela aclimatação de gotejamento pode ser bem lentamente, gradual. Você vai estar já com os peixes ali em casa e tal, é bem mais tranquilo de se fazer, né? Então aclimata eles ali por gotejamento, por hora, se precisar. Não tem necessidade de estressar os peixes se você já está em casa, né? E se você tiver como pegar o seu aquário quarentena e botar perto do principal ali, deixar gotejando até dobrar a água, enfim, mais lenta possível, e soltar os peixes no aquário. E tá feita a quarentena de água doce. É simples de se fazer se você tiver facilidade na TPA. Você precisa ali de uma caixa de vidro, eu prefiro uma caixa de vidro, mas qualquer recipiente, né? Uma bacia, mas se você for pegar uma bacia, é quase o mesmo preço de um aquarinho. Se você prestar atenção na internet, tem uns aquarinhos baratos assim. Então pega uma caixinha de vidro, um aquecedor
e uma pedrinha porosa. Eu prefiro hoje em dia usar pedra porosa do que hang-on e tela para cobrir. Não precisa ser tela de aquário, né? Eu, por exemplo, na última que eu fiz, eu peguei rede de vôlei e cortei um pedaço e cobri ali onde ele estava. Então, você vai precisar disso para estar fazendo a quarentena, um aquecedor, vidro e uma pedrinha porosa para oxigenar. E eu uso uma caixinha de TPA para facilitar a vida, onde eu deixo ali uma bombinha de circulação, um aquecedor e uma bombinha que joga água pro aquário. Então eu já deixo a água ali pronta, coloco para bater com os produtos que é Alkaline Buffer que eu uso e o Equilibrium para corrigir o GH. Já deixo ali batendo, tiro a água no galão, como eu falei, mando a água pro aquário, adiciono o azul de metileno e sigo a quarentena. Isso facilita muito a vida. Eu acho que essa praticidade ao longo do tempo ajuda a gente a não deixar de lado as manutenções, né? E tudo mais. Então, se for montar um aquário, se conseguir planejar esse tipo de coisa, já vai, eu acho bem interessante para você não acabar largando de mão o aquário. Eu acho que vai ajudar bastante gente. Vou tá encerrando por aqui. É isso aí, espero que ajude e vamos nessa.